Olá, olá, para você que está aí de casa. Olá, Leila. Olá. Acho que a gente está com. Provavelmente tem um eco saindo. Você está ouvindo? Certo. Não, Bom, acho que quando eu sair daqui, provavelmente pode ser que o eco saia. Vamos lá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai ter um papo bem bacana aqui com a Leila sobre o que achamos de fake na internet, sobre espiões, paródias e mentiras. Queria dar a voz para você, Leila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Valdeni Aragão, que está fazendo a transmissão em Libras aqui para a gente também. Obrigada e é com você, Leila. tá. Então, boa noite. Eu só me confirmo, eu não estou conseguindo ver a Valdenia aqui para mim, mas tá aparecendo? Tá sim, tá sim. Ah, é porque para mim tá escura a tela dela. Ah, então tá, beleza. Ah, pronto, beleza. Então, boa noite. Eu sou a Leila Alexandre, eu sou professora de Linguística no curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí. E quem está aqui fazendo a interpretação para Libras é a professora Valdeni Aragão, que também é professora lá no curso de Letras Libras da Universidade Federal do Piauí, e eu agradeço muito a ela. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre fakes, e é bom porque a minha tarefa fica um pouco mais facilitada, porque a Carla falou antes de mim, já trouxe muita coisa, e isso eu acho que eu vou apresentar coisas que talvez complementem. O fake na internet é um tema que me interessa desde 2010, quando eu comecei a estudar no mestrado os perfis fakes do Twitter, que parodiavam celebridades e personagens. Então, há 10 anos, quando eu fiz o mestrado, já se falava também de notícia fake, mas elas não eram o problema que hoje são. Né? Na época, já estavam em altas notícias satíricas, que foram inclusive estudadas por um colega da UFP também, o Emanuel Barbosa de Souza. Depois do mestrado, quando eu me tornei professora na UFP, comecei a ministrar disciplinas de leitura e produção de texto, eu comecei a conversar com os meus alunos sobre as práticas de fake na internet. E eu costumo fazer uma espécie de teste com eles. Então, a gente lê duas notícias e eu pergunto para eles qual é a falsa e qual é a verdadeira. Uma delas fala sobre um menino que teria morrido de tanto estudar. E o orientador da graduação exigiu tanto dele que ele acabou tendo um AVC. Tem foto do menino e de uma página do TCC com um comentário horrível do orientador, um xingamento e tal. E a outra notícia é sobre um morador de rua na China que teria sofrido violência sexual de uma mulher que passava na rua. E é uma notícia curtinha, que tem só uma imagem. As reações das turmas ao lerem as notícias são sempre semelhantes. A história do menino do TCC causa tristeza, compaixão, já teve gente que se emocionou porque se identificou, e a certeza de que a notícia é real, eles têm certeza que é real. Já a história do morador de rua causa riso e é tida como fake. Quando eu revelo que eles estão equivocados no julgamento, eles ficam muito constrangidos. Essa experiência com os meus alunos, aliadas às minhas descobertas como pesquisadora, me fez pensar sobre como interpretamos as informações que nos rodeiam e como podemos lidar com elas de maneira saudável. Para isso, uma primeira pergunta que eu sempre me faço, desde a época que eu estudei os fakes do Twitter, é o que caracteriza os fakes na internet? A minha resposta tem sido: bom, depende de que fake estamos falando e de que tipo de características são essas que queremos encontrar, né? Quais coisas você já chamou de fake na internet, por exemplo? Eu já chamei, só um instante, gente, porque a Valdemir travou aqui para mim. E aí eu tô querendo saber se está tudo bem com ela. Acho que ela deve ter dado uma travadinha. Tá.
Deixa eu ver se ela aparece de novo, se ela tá ok. Valdeni, se você estiver ouvindo a gente, você pode sair e entrar novamente para ver se soluciona, tá bom? Ela disse que está sem retorno, ela não está conseguindo. Ela disse que pelo YouTube funciona, então ela vai se basear pelo YouTube, vai ficar um pouco Um distante, delayzinho. mas vai ficar melhor para ela. Tá bom. Deixa só ela entrar novamente. Pronto, acho que ela entrou agora. Então vamos lá. Então, essa minha primeira pergunta, né, o que caracteriza os fakes na internet? A minha resposta tem sido, bom, depende de que fake estamos falando e de que tipo de características são essas que a gente quer encontrar. Porque como eu estava falando, quais coisas você já chamou de fake na internet? Eu já chamei, assim, perfis nos bate-papos que tentavam parecer uma pessoa real, perfis no Orkut que eram feitos para espionar outros perfis. Eu tinha um assim, inclusive, que era algo como o olho que tudo vê. Notícias satíricas, perfis de paródia no Twitter, notícias mentirosas que procuravam se passar por verdadeiras. Então, parece o nome guarda-chuva que é usado para muitas coisas diferentes e parece muito atrelado às práticas na internet. Mas o que é velho e o que é novo nessas práticas fake, né? De velho, a gente pode dizer que espalhar mentiras para obter algum tipo de ganho ou se passar por outra pessoa são ações que humanos fazem há séculos, desde sempre. Mais especificamente, essas práticas na internet, elas se valem de recursos tecnológicos que propiciam um espalhamento mais rápido e contundente. É mais gente com acesso a ferramentas de produção. Oi. Só um momentinho, a Valdeni caiu, e aí eu vou colocar ela de volta aqui na tela, tá Tá bom? bom. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Então, de velho, a gente pode dizer que espalhar mentiras para obter algum tipo de ganho ou se passar por outra pessoa são ações que os humanos fazem há séculos, talvez desde sempre, mas especificamente essas práticas na internet se valem de recursos tecnológicos que propiciam um espalhamento mais rápido e contundente. É mais gente com acesso a ferramentas de produção de conteúdo, o que torna o volume de informação circulando, tanto a verdadeira quanto a falsa, enorme. E a internet, obviamente, não é a culpada nem a causa da existência dos fakes, né? Mas ela serve muito bem ao objetivo deles. Quando vamos caracterizar textos na linguística, uma das primeiras coisas que aprendemos a perguntar é: qual é o propósito? E será que é o propósito que une os fakes? Bom, em parte sim. Quando as pessoas usavam um perfil fake no Orkut para olhar outros perfis sem se identificar, elas não queriam que seu objetivo individual de espionar alguém ficasse explícito e associado com o seu nome real. Quando há 10 anos eu entrevistei alguns criadores de perfis fakes no Twitter, eu perguntei sobre os propósitos deles. E as respostas mostraram que, mesmo tendo objetivos individuais de obter seguidores, fama, sair do tédio ou expressar opiniões polêmicas, eles entendiam que tinham que fazer algo que agradasse o público e que não os comprometessem pessoalmente. A escolha deles foi pelo humor, pela paródia que fazia com que os seguidores tivessem acesso a uma versão debochada e imaginária, embora com certa verossimilhança de pessoas e personagens famosas. Quando reflito sobre todas as práticas fake que conhecemos, me parece que o mesmo acontece. Intenções individuais que não podem ficar explícitas por algum motivo são encaixadas em objetivos sociais. Pensando no caso das notícias falsas com fins de enganar mesmo, se alguém deixasse explícito o seu propósito de propagar mentiras, influenciar pessoas, provavelmente essa influência não aconteceria. Então, a intenção individual, ela precisa ser encaixada em propósitos sociais mais ou menos aceitos, como, por exemplo, da notícia, né, que é o de informar pessoas sobre fatos, alertar os cidadãos, etc.
Mesmo assim, é difícil definir características que, quando reconhecidas, ajudariam a distinguir tudo que é fake na internet. O fato é que as pessoas chamam assim práticas que servem a propósitos diversos e que talvez tenham como ponto de ligação a característica de não se configurarem como realidade, mas como invenção, mentira ou ficção. O problema é que até mesmo o que é realidade pode virar campo de disputa, ao ponto de fatos que vão contra o que se queria que acontecesse serem também classificados como fakes. Como se dissesse, se eu não gosto, eu não acredito, não é real, não aconteceu. Mesmo com essa dificuldade até de encontrar características comuns entre os fakes, eu me pergunto sobre como as pessoas podem perceber se estão diante de uma informação fake. Voltemos aos meus alunos, né? Alguns não acreditavam que estavam errados, porque a notícia do menino do TCC era mais completa, tinha até foto. Se tinha uma forma tão perfeita de notícia, só podia ser notícia. Já a notícia da China era estranha, curta, com uma foto nada ilustrativa. Era falsa, com certeza, na visão deles. Esse caso já me fez perceber que ai meu Deus, que pessoas mais conectadas na internet, como são grande parte dos meus alunos, não são automaticamente mais hábeis para descobrir se algo na internet é fake. E essa percepção crítica também não tem necessariamente a ver com grau de instrução. Acontece que distinguir veracidade das informações é mesmo difícil. Pense na seguinte frase: acabei de levar um tiro aqui dentro de casa. Se você postasse essa frase no seu perfil pessoal, como seus seguidores reagiriam? Os meus, eles levariam a sério, eu espero. Eles ficariam preocupados. Talvez alguns aqui lembrem dessa frase em 2013, quando ela foi postada no Facebook por uma mulher que teve a casa invadida e foi, de fato, baleada. Pois bem, um dos perfis que eu analisei no meu mestrado, o Xuxa Verde, que parodiava a Xuxa, postou um dia a mesma frase. E o que aconteceu? A mesma frase, o mesmo texto. Os seguidores riram, brincaram. Isso aconteceu porque o contexto de publicação dessa frase dava segurança para interpretar. As pessoas sabiam que podiam esperar desse perfil no Twitter: deboche, humor e nenhum compromisso com a realidade. A frase foi então tirada do contexto, né? E essa é uma expressão que a gente vê muito ultimamente quando alguém tenta justificar algo ruim ou criminoso ou ofensivo que disse em um vídeo, por exemplo. Você já parou para pensar que contexto é esse que as pessoas falam quando dizem, tiraram minha frase de contexto? Bom, geralmente, quando vemos o vídeo completo dessas falas problemáticas, o problema não desaparece, ele se confirma. Então, não foi tirado o contexto linguístico que deu o problema, foi tirado o contexto social de produção e de recepção, aquele que dá conforto a quem fala sobre quem vai receber a mensagem e dá conforto a quem recebe sobre o que esperar do teor do que vai ser dito. Nesse caso, o problema é que a informação furou a bolha e começou a ser vista por olhos discordantes em outro contexto social de recepção. Saiu da zona de conforto interacional. Um caso que me chamou bastante atenção foi o de quando eu vi uma colega indignada nas redes sociais com uma notícia que dizia que o prefeito da minha cidade, que é Teresina, iria multar as lojas do centro que tocassem a música Então é Natal, da Simões. Foi na época do Natal. Era uma notícia claramente falsa, o portal que a publicou deixava claro que era satírico, e mesmo assim, ela concluiu que podia confiar na informação. O que aconteceu? Aconteceu que nós tendemos a acreditar nas informações vindas de fontes que percebemos como confiáveis. Veja que eu não estou falando de fontes que são confiáveis, mas que são percebidas como tal. No caso da colega, ela se confundiu porque a notícia satírica tinha forma de notícia, mas principalmente o nome do portal satírico era parecido com o de um tradicional jornal do Piauí. No caso dos meus alunos, a notícia do menino do TCC estava veiculada num blog satírico, enquanto a outra estava num portal de notícias. Essa informação era crucial para que os alunos avaliassem as notícias e soubessem como reagir a elas, e eu não informei isso de propósito. Porque a leitura apenas dos textos não foi capaz de fazê-los distinguir fake e realidade. Eu queria que eles percebessem isso. Eles precisavam do contexto para fazer isso. Mas, principalmente, talvez mais importante, faltou o contexto para que eles capturassem os propósitos dos textos. Todas essas situações nos dizem que nem a forma, nem o conteúdo do texto oferecem segurança total para avaliar se uma informação é fake.
De fato, o próprio texto da notícia pode não ser o principal indicativo para verificar se é fake ou não, mas o seu entorno, principalmente a fonte da publicação. O problema é que avaliar o veículo de publicação passa por desconfiar da fonte, que muitas vezes diz o que a gente quer ouvir ou ver, mexe com os pontos de segurança das bolhas de informação. Se você vê uma xícara em cima da mesa, você espera que tenha um líquido frio ou quente dentro dela. Bom, eu acho que vocês também, espera que esteja quente. Isso porque a forma também significa, ela já induz a gente a fazer avaliações prévias sobre o conteúdo. Da mesma maneira, se a gente vê um texto que tem forma de notícia e notícia associada amplamente a conteúdo verdadeiro, a forma já se torna um indício de que se pode confiar no conteúdo. Se vemos um lugar onde está publicado e esse lugar é confortável ideologicamente para nós, também avaliaremos o conteúdo sabendo o que esperar. Mesmo que o conteúdo seja até absurdo, as pessoas tendem a procurar meios de justificar, porque aquele veículo só publica informações verdadeiras, na percepção delas. Veja que cada um de nós provavelmente consome informações de jornais, youtubers, twitters, e mesmo do nosso contato pessoal, que são avaliadas por nós como tão confiáveis que não precisamos checar as informações. Sabe aquele amigo que a gente pode ser tão confiável que a gente não vai precisar desconfiar do que ele diz? Obviamente, a desinformação é um problema grave, com consequências sociopolíticas que a gente está vivenciando, presenciando, mas ela não é uma característica só de quem pensa diferente, mas é algo que pode perpassar nossa relação com as informações em geral. Cada um de nós tende a viver dentro de bolhas de informação que são versões particulares do contexto social mais amplo. Só que perceba, eu digo versões. Então, eu estou dizendo que essas bolhas de informação, elas são sempre construídas pela nossa visão de mundo, pelo modo como enxergamos os acontecimentos e as pessoas, e isso nunca é neutro. Dessa forma, toda e qualquer informação que entra ou sai da nossa bolha de informação é interpretada por essa visão de mundo. Diante desse quadro, eu chego a uma última pergunta. É possível ensinar as pessoas de maneira eficaz estratégias para reconhecerem informações falsas na internet? Bom, a questão não é só ter estratégias para descobrir se as informações são falsas, mas também a que essas informações servem e o que é que essas informações querem dos leitores. O ensino de procedimentos pode não ser tão eficaz se não houver um desenvolvimento de habilidades de letramento crítico, que permitam tratar com certa desconfiança e distanciamento as notícias que chegam, sejam elas favoráveis ou contrárias ao que pensamos. Todo e qualquer texto existe para atender às demandas sociais. Então, os indivíduos, eles lançam as ideias, dão primeiros passos, mas algo só adquire força na internet ou fora dela, se já havia uma demanda social mesmo que latente por isso. Afinal, os indivíduos, eles constroem a sociedade e eles são construídos por ela também. Por isso, todas as instruções que ensinam a verificar se a notícia é fake, elas não serão tão eficientes se elas não levarem em conta a moldura do conteúdo. Essa moldura que é feita de contexto, que ela parece que é tão importante para balizar a percepção de conteúdo quanto as informações do conteúdo em si. Se as pessoas dão nome de fake news para fenômenos diversos, isso tem que ser pensado. Se elas tratam como fake news acontecimentos que vão contra o que elas acreditam, é porque esses acontecimentos saíram do script, do conforto, do que ela enxerga como notícia real na bolha de informação. Logo, para ela, é fake news. Há, por parte de muitos, os interesses escusos, que fazem com que essa estratégia de categorizar como fake news seja utilizada para descredibilizar. Mas há também, para muitas pessoas, um sentido de proteção em suas crenças. E o que é que a gente faz? Por isso que as maneiras de lidar com o problema, elas não podem ser puramente textuais, mas também fortemente contextuais. Para lidar com as informações fakes, a gente precisa, portanto, assumir mais uma postura desconfiada, de saber o que esperar considerando a forma, mas sabendo que essa forma pode servir a conteúdos e propósitos diferentes, o que pressupõe furar mesmo a bolha de informação e lidar com informações de diversas fontes, de maneira não só verificar se a informação é verdadeira ou falsa, mas, principalmente, que interesses individuais e sociopolíticos ela está servindo ou que propósitos comunicativos ela atende. Então, o mais importante não é se é verdade ou mentira, mas por que essas informações, tanto verdadeiras quanto falsas, elas vieram à tona. E isso pressupõe entender qualquer texto como artefato texto social, como fruto de práticas sociais e ideologias, e treinar o olhar para isso. Talvez isso seja um caminho para nos ajudar a lidar não só com notícias fakes,
mas com todo e qualquer texto. Assumir uma postura investigativa que busque não só as pistas textuais, mas as pistas sociais. E é isso, obrigada. Se tiverem perguntas, estou disponível. Tivemos várias perguntas aqui. Deixa eu pegar algumas delas. O Thiago Vale perguntando. Já vi trabalhos de computação que abstrai sentimentos em textos com inteligência artificial. Será que em breve um detector de fakes? Bom, eu sou muito entusiasta desse tipo de tecnologia, mas como linguista, eu também me preocupo que essa tecnologia ela sempre seja atrelada ao social. Por mais que desenvolvam a máquina ou o algoritmo mais potente do mundo para identificar fakes, ainda assim elas são feitas por gente para atender a objetivos de gente. Então precisa que tenha essa interpretação social agindo também. Bacana. O Antônio Arthur Silva Cantuário perguntou: você considera fake no gênero ou os perfis fakes? Não há diferença entre eles? No mestrado, eu estudei o perfil fake do Twitter como um gênero, né? Então, como analista de gênero, eu tenho que meio que, até por obrigação, me basear nos nomes que as pessoas dão. Então, se as pessoas chamam de notícia fake até opinião diferente, eu tenho que descobrir por quê que elas estão dando esse nome e por que elas reconhecem essas características. Né? Legal. A Ana Clara Rodrigues comentou aqui, tenho orgulho da minha professora. Tem aluno seu aqui comentando sobre você. A Bárbara Olímpia Ramos de Mello comentou: professora Leila, muito boa essa atividade realizada com os alunos. Talvez trabalhar as estratégias metacognitivas de leitura, bem como elementos dos letramentos digitais, possam ser boas alternativas. E pensando no letramento digital como algo que não é puramente técnico, né? Mais uma vez, os letramentos digitais eles servem a ações sociais reais. Então, é isso que precisa ser levado em conta. Eu preciso distinguir notícia fake por quê? Né? Sempre essa pergunta que a gente precisa se fazer. E o Bruno Viana ainda fez um comentário aqui. Queria uma professora como você, Leila. Sensacional. Obrigada. Tá vendo? Bastante gente tá elogiando seus alunos aqui. Quem não é aluno seu, quer ser aluno seu também. Ah, que bom. Obrigada. Bom, obrigada, Leila. Queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer. Para mim, eu falei para os meus amigos e tal que isso, eu categorizei como linguista que isso era um evento sonho, né? Porque é algo que eu queria muito tempo estar participando, mas enfim, várias coisas. E aí é muito bom estar aqui, é muito bom também ter a Valdeni. Eu quero agradecer mais uma vez, ela está aqui interpretando e pedir desculpa pelos contratempos técnicos, mas foi maravilhoso, e agradecer por estarem aqui todos. Obrigada. Poxa, a gente agradece. Obrigada, Leila. Obrigada, Valdeni. Obrigada por vocês trazerem também essa acessibilidade, que eu acho que é algo que a gente cada vez mais tem que incentivar em todos os eventos, né? Quanto mais acessível, quanto mais a gente conseguir chegar a todas as pessoas, trazer, né, informação a todas as pessoas, mais a gente vai conseguir trazer informação de qualidade e levar conhecimento, isso que é super válido. Não só para tem o privilégio, né, de conseguir se comunicar e tal, mas, nossa, obrigada mesmo. Eu que agradeço. Gente, boa noite, obrigada, e logo mais a gente está de volta com outra palestra. Obrigada, pessoal.